Olá, Marcelene Lemes, aqui professora de Física, e hoje vou resolver essa questão com você. Essa questão é sobre eletricidade e magnetismo, traz algumas afirmativas para falar se é falso ou verdadeiro. Então, na primeira afirmativa, na eletrização por atrito, um corpo que perde elétrons passa a ter mais prótons do que possuía anteriormente? Essa alternativa, ela é falsa, porque o corpo, ele não aumenta a quantidade de prótons, então ele não passa a ter mais prótons do que possuía anteriormente. O que muda é a quantidade de elétrons. Ou o corpo ganha elétrons ficando negativo, ou ele perde elétrons ficando positivo, mas ele sempre vai manter constante a quantidade de prótons. Então a alternativa, a primeira, é falsa. Segunda, condutores são corpos que facilitam a passagem da corrente elétrica, que pois possuem a grande quantidade de elétrons livres. Essa é verdadeira. Condutores são aqueles materiais que permitem que os elétrons entrem em movimento devido à diferença de potencial, que é 1 volts, que é uma pilha, uma bateria ou uma tomada. Então, para que esses elétrons entrem em movimento, eles têm que ser livres, e você só tem elétrons livres em materiais condutores. Tranquilo? A outra, um ímã em forma de barra, ao ser cortado ao meio, dá origem a 2 novos ímãs, cada um com apenas um polo norte ou sul. Essa é falsa. Quando você tem o ímã, colocar aqui polo norte e polo sul, se você dividir esse ímã em mais 2, os 2 outros pedaços continuarão tendo polo norte e polo sul devido à inseparabilidade dos polos magnéticos que existe nos ímãs. Então, é impossível separar um polo norte e um polo sul de um ímã. Então, por isso que essa questão ela é falsa. Na outra afirmativa, a bússola magnética, cuja extremidade encarnada é o seu polo norte, aponta para a direção definida da Terra, próxima ao polo norte geográfico. Sim, tá? Então, quando você tem uma bússola, o polo norte da bússola aponta para o polo norte geográfico. E no polo norte geográfico é que se encontra o polo sul magnético. Então, aqui você tem assim, deixa eu colocar aqui no cantinho, vai ficar mais fácil para você entender. Então, eu vou fazer aqui, nós temos o planeta Terra, aqui nós temos o polo norte geográfico, então eu vou colocar aqui, ó, norte geográfico e sul geográfico. No polo norte geográfico, nós temos o sul magnético e no polo sul geográfico nós temos o norte magnético. Quando você coloca uma bússola, ela vai apontar para o norte geográfico. Então, o polo norte da bússola, deixa eu tentar fazer aqui assim, uma bússolazinha bem bonitinha. Não tá bonita, mas dá para entender. O polo norte da bússola, que é essa ponta aqui, esse é o polo norte. Meu Deus, não dá para ver nada aqui do polo norte, né? Deixa eu tentar fazer mais bonitinha essa bússola aqui. Fazer maiorzinha para dar para aqui. A bússola, o polo norte da bússola vai apontar para o polo norte geográfico, que é lá que se encontra o polo sul magnético. Então, sul com norte é atração, tá? Então, por isso, essa questão aqui, ela é verdadeira. Então, a bússola aponta para o polo norte geográfico, porque é o polo norte da bússola que aponta para o polo sul magnético. Tranquilo? Outra questão. Geradores são dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. Outra questão verdadeira. Geradores são pilhas, baterias e tomadas que você tem na tua casa proveniente de alguma usina, tá? E os geradores, eles têm exclusivamente transformar uma outra forma de energia em energia elétrica, que é o que faz os aparelhos elétricos funcionar. Você só consegue funcionar um aparelho elétrico se você tiver um gerador, ou seja, se você tiver uma pilha, uma bateria, ou uma tomada, ou um gerador qualquer, tá? E a última questão, o chuveiro elétrico pode ser considerado um resistor, pois transforma energia elétrica exclusivamente em térmica. Outra questão verdadeira. Uma das funções do resistor, que é uma pecinha que você tem lá dentro do seu chuveiro, é fazer o aquecimento. Então, o resistor, ele dificulta a passagem da corrente elétrica. E quando
tem um ponto que a corrente elétrica tem uma dificuldade em passar, acontece o aquecimento naquele local, tá? Então, esse aquecimento nós chamamos de energia térmica. Então, o chuveiro ele transforma energia elétrica em energia térmica através de um resistor que ele tem lá dentro do aparelho. Então, essa questão é verdadeira. Então, a sequência vai ficar assim: falso, deixa eu pegar uma corzinha. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. A única questão que obedece essa sequência corretamente é a letra A. Se você gosta desse tipo de exercício, siga meu canal, curta, que eu sempre trago exercício de física para você.